Olá a todos, sejam muito bem-vindos, com todo o amor do mundo que vocês recebam essa nossa convidada de hoje. E a gente tem de novo, fiz questão de trazer de novo a Astrid Sayegh. A Astrid, ela é pós-doutora em filosofia, fundadora do IEF, que é o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, e, bom, ela vai falar um pouquinho mais para a gente do Instituto, e ela só é a O concurso em filosofia espírita do Brasil, e a pessoa mais entendida, mais especial que a gente recebe aqui, né? Astrid, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Olha, muito obrigada, Tatiana, é uma alegria estar com vocês, viu? Que bom estar aqui de novo, né? Eu acho isso muito significativo e, de certa forma, é muito edificante esse teu trabalho, de forma que eu louvo a tua iniciativa de estarmos todos juntos nessa proposta de iluminação, de esclarecimento e tantas outras pessoas que você tem trazido aí para a nossa realidade. Então, parabéns, você é uma batalhadora, viu, Tatiana? Olha, eu me engrandeço diante da tua atividade. Agora, nós somos simplesmente perquiridores, né? Na verdade, a gente tem mais perguntas do que respostas, e isso, de certa forma, é louvável. Então, queria dizer a vocês que a gente fique à vontade, se vocês gostarem eventualmente de perguntar, eu não preciso nem dizer isso, mas eu me coloco plenamente à disposição de vocês. Uma alegria estar com vocês de novo, e diante de um tema tão feliz que a Tatiana escolheu. Então, a gente vai falar de origem da vida, né? Porque a gente tem um monte de perguntas. Quer dizer, eu tenho um monte de perguntas. Se você tem perguntas e respostas, você tem respostas mais que eu aqui. Porque aqui a gente tem perguntas. E, gente, vocês podem perguntar aí no chat, que quando der, a gente vai fazendo as perguntas aqui também. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui no chat. Já tem bastante gente, né? Para mim, aqui está mostrando 36 pessoas, mas tem a Isildo, o Daniel, José Caetano, a Isolina, a Rita, o Fernando, Davilson, o Kleber, a Isa, o Caio, a Vera, Gentil, a Eliana, a Rosália, a Marinice, Marise, a Terezinha. Nossa, quanta gente querida! Quanta gente querida, a Heloísa, Valdomiro, Eduardo, vixe, muita gente, Simone, Silvana, Felipe, Eliana, Samira, gente, para quem eu não falo aí, oi, né, tá aumentando aqui o número de pessoas, até a Simone falou, já tá com o número errado, já são mais 42. Bom, esse é o efeito Astrid, gente. É o efeito filosofia. É o efeito filosofia. Primeiro, Astrid, eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto. Como é que ele está funcionando agora? Se a gente pode se inscrever nos cursos, como é que funciona? Vou deixar para vocês, gente, na descrição, o site do Instituto, depois se vocês quiserem conhecer, pegar os conteúdos de lá, depois conhecer um pouquinho mais dos cursos, dos conteúdos da Astrid, né? E de toda a equipe também, que é bem bacana a gente conhecer. E agora acho que está acessível para todo mundo, né, Astrid? Como é que está acontecendo? Com certeza. Nós estamos lá no Instituto desde 2007, né? E nós desenvolvemos cursos de filosofia, cursos temáticos, mas maiormente a filosofia espírita. Os nossos cursos têm duração de 4 anos, 1h30 aula, né? E é muito bom, claro, se a gente puder compartilhar com vocês, porque, por vezes, esse aspecto filosófico parece que fica um pouco renegado, né? Então, a gente se predispõe a servir com alegria, a acolher com alegria. Nós temos aí um curso que vai se iniciar agora. Aliás, vamos começar 2 ou 3 cursos, né? Mas um já é mais certo que nós comecemos agora em agosto. Será uma terça-feira, às 9 horas, e o tema será o Espiritismo e os Filósofos. 9 horas do Brasil, de Brasília, 9 horas da manhã ou 9 horas da noite? Não, 9 horas da manhã. Da manhã. Da manhã, isso, das 9 às 10h30. E, coincidentemente, nós estamos iniciando agora as inscrições
já nos preparando para agosto, né? E depois nós teremos, muito provavelmente, cursos temáticos, né? Sobre a filosofia antiga, sobre questões evangélicas, mas eu não vou anunciar enquanto não tiver, assim, plenamente definido. Se vocês puderem, quem sabe, na graça de Deus, estejamos juntos, vocês podem entrar aí no nosso canal ou no site do próprio EF, onde teremos lá todas as informações que vocês gostarem de buscar, né? Ficamos assim à disposição. Nós somos, Tatiana, um grupo de voluntários, né? Mas um grupo de voluntários, modéstia à parte, eu louvo os expositores do IEF, porque eles são muito esforçados, Tatiana, muito estudiosos, e a gente leva realmente a sério essa questão da filosofia, porque precisa ser estudada, não é? Não é simplesmente uma questão de opiniões, de interpretação, não. Implica num raciocínio lógico, claro, definido. Então, a gente realmente prima pelo rigor científico da nossa instituição. Eu lembro muito bem do trabalho de vocês. Teve um dia, esses dias, você colocou alguma coisa no Facebook, que você colocou assim, saudade de quando a gente podia se abraçar nos congressos, né? Aí eu falei, saudades congressos presenciais. Foi. Né? Que a gente ia para os congressos de filosofia, e a gente tinha, né, tantos congressos espíritas, mas os congressos de filosofia espíritas, né, que eram onde, quando a gente podia encontrar todo mundo, né, e se abraçar. É verdade. Os simpósios, né, os últimos foram em 2017, 2019, e vamos ver aí o que a gente pode pensar em termos de futuro. Mas vamos com calma, né? É muito importante também reunir pessoas, essa confraternização também é muito importante. Mas é algo que a gente não pode pautar de forma definitiva agora, devemos aguardar, né? Medidas cautelosas. Sim, mas sim. Teremos mais, né? Primeiro a gente... Você estava conosco aqui no Brasil nessa época? Estava. Alguns eu participei, eu lembro de alguns eventos que eu participei com vocês, acho que foram os primeiros, na verdade, né? Eu vim para cá em 2016, né? Final de 2016. Então, alguns primeiros eventos ali, eu lembro de ter participado com vocês, era muito, muito gostoso de participar, que a gente tinha música, muita palestra, muita coisa. E a gente se encontrava, né? A gente se encontrava. Com certeza, que bom, que bom. Agora você longe, mas ao mesmo tempo perto, né? A Fabiana lá em Barcelona e nós aqui em São Paulo, tendo essa troca, né, tão rica. E, nossa, que coisa boa, né? A gente supera as distâncias em função de uma causa maior. Isso realmente é um avanço, né? Que bom. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre a criação, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão da criação, né? Então, quer dizer que a gente começou como átomo, é isso? Eu fui um átomo um dia? Depois disso eu evoluí? Ou buguei agora? Olha, você foi um átomo muito bonitinho, viu? Ai, que bom! Estou brincando com você. Né? Olha, a filosofia Tatiana nos leva a explanar rigorosamente esse processo. Né? Não se trata de uma simples crença, né? Mas é uma realidade que importa seja trazida à baila com luzes. Tá? Nós temos as várias religiões que tratam da criação, né? Normalmente o catolicismo, né? Temos também as outras teorias místicas, hinduísmo, budismo, brahmanismo, todas têm o seu fundamento, né? A parte delas pressupõe um Deus, né? Um Deus criador. Mas os fundamentos não são tão claros. Permanece ainda a questão do sobrenatural, permanece ainda a questão das crenças, a questão dos prodígios, embora
seja louvável, porque o homem tem uma tendência natural de buscar a Deus, de adorá-lo. Mas quando surge a filosofia dos espíritos, esse processo, de certa forma, passa a ter um alcance maior através da racionalidade. Eu não me refiro à ciência, eu me refiro à questão dos raciocínios lúcidos. Porque agora vêm os espíritos e nos ensinam, olha, vamos ter consciência plena da verdade essencial. Vamos explicar a luz natural da razão. Então, uma coisa é nós crermos, outra coisa é nós entendermos. Claro, os dois fazem parte, né? Mas nós não podemos simplesmente deixar ao lado da crença. Claro que o processo criacionista, como a própria palavra diz, né, vem de Deus. Pressupõe-se um Deus gerador, um Deus que é vida, que é luz. Ele gera as criaturas. Mas do ponto de vista espírita, nós temos, além de Deus, outras duas causas primárias, né? Eu digo além, não no sentido que possamos equipará-las a Deus. Não, Deus é o ser supremo. Vamos chamar de mentor supremo, né? E segundo o professor São Marcos escreve em seu livro Filosofia Espírita e seus temas, nós estudamos, cuja obra nós estudamos no IEF, né? Teve início na Federação e agora nós estamos dando continuidade, essa obra exímia. E o professor coloca com galhardia que tudo começa através da condensação do pensamento de Deus, né? Esse pensamento não é uma realidade pessoal, mas sim uma inteligência suprema que plasma a matéria, dando origem a miríades de seres inorgânicos, inicialmente, depois orgânicos e assim por diante. Mas Deus, Tatiana, infunde na natureza o seu próprio ser, que é inteligência, né? Este ser caminha em todos os reinos, dando origem aos espíritos, à mente humana. Então, isso quando você fala inteligência, é o princípio inteligente? Isso, é o princípio inteligente, exatamente, né? Então, não se trata desse criacionismo bíblico que tudo vem do nada, né? Nós sabemos, os espiritismos não aceitam nada. Eu até brinco com os alunos, a gente não pode pensar nada. Vamos pensar o nada, vamos ver aí o que vem na nossa cabeça. Vamos todo mundo pensar o nada. Nada não é pensado. Não tem, né? Não tem como. Já tem nós temos um filósofo do século VI a.C., que nós estudamos no IEF, Parmênides. Ele diz que o ser é e o ser pode ser pensado, mas o não ser não pode ser pensado. Então, às vezes, é uma ilusão do próprio intelecto, né? É uma miragem, não é algo real. Então, nós partimos de Deus que existe desde sempre, senão não seria Deus, né? Assim como os princípios que são decorrentes da sua realidade existencial, né? A saber, princípio espiritual, princípio material, isso nós todos sabemos já. O que acontece? Nesse processo, existem individuações que surgem, né? Multiplicando-se a criação continuamente. Nada se exigua. Né? Então, o que é bonito? A presença imanente de Deus continua gerando, continua construindo, continua criando, né? Mormente no homem, eu digo mormente nos espíritos, porque eles têm já, digamos assim, consciência que permite multiplicar o ser de Deus na alma. Multiplicar não no sentido de trazer mais seres, multiplicar no sentido de valer-se dos talentos, para mobilizar na alma esses recursos infinitos que são potências que nos habitam. Então, é um percurso muito lógico.
ao mesmo tempo um percurso muito lindo, porque é um percurso criador, né? E para nós, espíritos, é um percurso criativo, né? Porque nós geramos essa luz dentro de nós, toda ela é vida, né? E é inteligência. Então, claro, tudo se origina em Deus, mas nele continua. Isso que se explica o processo da evolução. É uma evolução... Não, quando você me fala que da evolução, mas quando você fala que cria constantemente, mas que não para criar novos seres, mas, por exemplo, ele continua criando seres novos hoje em dia? Sim, Tatiana, claro, a criação não cessa. A criação é contínua. Deus é contínua geração. Tá? Então, sempre novos seres são gerados. Agora, nós não podemos dizer exatamente se tudo... Aliás, claro que tudo não se passa no nosso planeta. Né? Existe aí um universo infinito, onde a criação, tal qual um jorrar, se manifesta continuamente na natureza. E acredito, sim, na possibilidade também de sempre novas espécies. Né? Não vamos dizer no planeta Terra, não sabemos nos pronunciar a respeito disso, mas por que não em outros planetas, espécies diferentes? É possível, sim, porque a inteligência, ela é, digamos assim, ela não só é livre, claro, mas ela é geradora. E essa geração não se esgota. Né? É como se fosse a liberdade suprema, né? Trazendo luzes para o universo através da criação. Então, são 2, 3, 4, 10 mil espécies? Não sabemos. Mas o legal é isso, que a criação é contínua. Sempre novos seres, mas dentro de nós, Tatiana, é isso que eu quis dizer, dentro de nós também continua esse processo criativo. Né? Nesse sentido que eu quis dizer. Lógico, nós, espíritos, não podemos criar novos espíritos, isso não. Mas nós podemos multiplicar essa essência de Deus em nós através da multiplicação dos talentos. Né? Mas a gente também pode ver que sempre tem novas espécies sendo descobertas aí, né? Então, também tem isso. Astrid, só para te interromper um pouquinho, a Rita não conseguiu anotar o nome do livro que você falou, do professor. Você consegue lembrar qual foi o que você falou? Claro. Filosofia Espírita e seus temas, volume 1 e 2. Rita, anota aí. Anota para mim e para você. Volume 1, com certeza, fiquem à vontade. Então, é um processo muito lindo, porque a gente se multiplica continuamente, né? Não é algo assim estático, é perene, mas é um perene movente. Então, nós somos cada vez mais luzes, nós somos cada vez mais explanação, digamos assim, desse princípio criador, nas nossas atitudes, nos nossos afazeres, na nossa mente, no nosso sentimento. E eu costumo dizer, esse desvelar desse princípio divino é um processo de cura, porque nós passamos a vivenciar essa substância divina de forma mais plena e gradativamente o que nos constrange acaba por ficar de lado. Né? Percebe como é um processo criador dentro de nós? Então, nós somos seres infinitos. Né? O professor diz que o homem é um ser relativo, infinito. Ele é relativo porque está na matéria, mas ele tudo jorra infinitamente na duração do ser. Né? Astrid, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão do princípio inteligente e o princípio material, e o fluido cósmico, né? É a mesma coisa, é diferente, como que é? Agora eu vou apanhar um pouquinho, mas não faz mal, eu apanho. Né? Pode xingar, pode me xingar, falar, olha só que canalha, né? Fez essa pergunta e a gente não tinha combinado. Não, pelo amor de Deus, olha, você foi inspirada, porque é um tema muito importante. Sabe por que eu disse que eu vou apanhar? Porque realmente as pessoas não estão acostumadas com essa linguagem, com essas explicações assim, filosóficas precisas. Né? Certo? Não, foi muito bom. Pergunta à vontade. O que nós temos? No início de tudo, já vimos Deus. Tá? E a sua essência se multiplica na matéria infinitamente, graças aos dois princípios,
princípio material e princípio espiritual. Entre esses, nós temos o fluido cósmico. Né? Nós costumamos dizer, segundo a filosofia também antiga, que existe uma matéria primeira de tudo, que é uma matéria indeterminada, né? Indeterminada no sentido que não possui ainda qualidades nenhuma, e à medida que ela vai se densificando, ela passa a tomar forma, a ter qualidade e assim por diante. Efetivamente, essa matéria-prima, origem primária de todas as coisas, não tem determinação, portanto é um princípio, mas é o princípio que tem ser, é o princípio material. Tá? Então, a própria palavra diz, é um princípio, mas enquanto princípio ele é perene também, ele não se esvai. Ele vai, de certa forma, dando origem às formas, através do princípio espiritual. Efetivamente, o fluido cósmico já é uma modificação desse princípio indeterminado. Percebe? Uhum. Então, o fluido é uma modificação do princípio material. Mas nós podemos dizer que é o mesmo ser em diferentes estados. Né? Isso é também uma forma monista de se conceber essa realidade. Né? Agora, claro, o agente disso tudo é o princípio inteligente, manifestação do Pai Criador, que ilumina a natureza continuamente, traçando um processo de edificação, de conquista de inteligência, de liberdade, até que o ser se realize plenamente nesse processo. Agora, faltou de responder uma pergunta, vou te responder rapidamente. Você questionou se nós somos átomos, né? Sim. Foi um átomo muito bonitinho. Olha, não é que nós, pessoas, fomos átomos. Quem estagiou, ou o que estagiou no átomo, foi o princípio inteligente. Né? E quando, nas instâncias da natureza, não existe consciência. Então, o princípio ainda está indiferenciado. Né? Não existe individualidade plena. A individualidade começa posteriormente, né? Certamente nos reinos que já tem o despertar da consciência, que aí eu posso me dizer como um eu, né? Como um sujeito que tem consciência de si. Mas lá dos outros reinos não havia consciência. Por isso, Tatiana, vamos dizer, olha, você foi e não foi? Né? Não, você não foi. É o princípio, você passou a ser à medida do teu despertar como consciência, né? Como consciência que se sabe. Né? Então, às vezes, se faz um pouco de confusão, que alface, que leão, né? Não tem sentido isso. Né? É complexo, né? No Livro dos Espíritos fala, né, que o arcanjo começou no átomo, né? Aí a gente já faz aquela confusão ali. Claro, né? No sentido, Tatiana, de que o princípio inteligente começa no átomo, nesse sentido, mas ele ainda não é o eu. Né? É perfeitamente coerente. Né? Aliás, esse percurso do átomo ao arcanjo é o que mais lindo existe, né? Normalmente quando chega no ser homem, né? Que é um ser também de luz, que agora manifesta esse poder da fonte através da sua própria conquista e realiza-se de forma perene. Agora, a questão do arcanjo a gente pode discorrer depois, né? Se você achar oportuno. Sim, então, porque o que eu queria entender é o nosso percurso até chegar no homem. A gente passa pelos outros reinos? Então, o princípio inteligente passa pelos outros reinos, até que ele se torne um eu, né? Que é o nosso caso, e passamos agora a trasladar sucessivamente nas diversas reencarnações, de forma consciente, de forma plena, até que nós voltemos para considerar essa essência íntima, que é o princípio de Deus em nós,
através da consciência. Então, aí começa a consciência filosófica a ver o seu próprio percurso. Então, não é muito preciso dizer que eu fui átomo. O princípio inteligente foi. Individuado, mas não ainda um indivíduo que tenha consciência de si. Então, quer dizer, eu não fui uma pedra. Não. E nem uma flor. Em outro sentido, você é uma flor, viu, Tatiana? Obrigada. Percebe? Porque não havia um eu para eu relembrar. Como é que eu vou relembrar, sei lá, quando eu era uma figueira? Certa feita eu li no livro, né? Eu me lembro quando eu era uma figueira. Eu falei, mas como que eu me lembro quando eu era uma figueira se eu não tinha consciência na época? Né? Claro, não era eu, era uma sementinha inteligente que já estava lá se manifestando em forma de vitalidade, mas que ainda não se conhecia. Né? E quando a gente passa para o reino animal? Então, existe uma passagem muito sutil entre os vários reinos. Né? Então, nós podemos dizer que, por exemplo, entre o mineral e o vegetal, nós temos os cristais. Né? Já é um despertar da vida. E entre o animal e o umbinal, nós temos entre o mineral e o vegetal, isso, nós temos o cristal. E do vegetal para o animal, nós temos os zoófitos. Né? E do animal para o homem, nós não podemos dizer exatamente, haja vistas que existe um salto grande da animalidade para a hominidade, se é que esse termo a gente pode empregar. Né? Então, eu não ousaria dizer, olha, entre o homem e o animal existem os símios. Certamente é um processo contínuo, não existe ruptura. Né? Do ponto de vista espírita filosófico, não existe ruptura. Existe ruptura no caso da ciência, né? O que é muito louvável a reflexão científica. Mas como o princípio é uma continuidade, Tatiana, não tem como haver ruptura. Ele é uma unidade. Ele não se divide para estar em determinado reino e não estar em outro. Mas o que é importante? Tudo é processo sem solução de continuidade. É um processo gerador contínuo, é um processo de exaltação à vida. Né? Tanto é que nos animais é importantíssimo manter a vida, porque esse princípio de vida já se suscita, né, como pendor a existir, né, a manifestar no vir a ser e permanecer para sempre. Então, nada se nega na natureza. Não existe negação. Existe sempre afirmação. É o princípio ali, constituindo seres, formas cada vez mais belas, manifestando cada vez mais a vida, a inteligência, para que tudo saia a contento, segundo a vontade, entre aspas, do Criador. Então, é um processo iluminativo a criação. Não é um processo estático, né? Deus criou e acabou. Não. Primeiro que a criação é constante, como nós falamos. Continua para sempre. Segundo que continua a geração dentro de nós. Você sabe que eu estava vendo um texto que eu achei tão importante, não me recordo exatamente o autor, que dizia o seguinte: quando a gente fala de criação, 4 palavras são importantes. Né? Criação, lógico, sustentação, depois, nossa, me deu um branco agora, criação, sustentação, ordenação, né? Ordenação, e por último nós temos a manifestação, o julgamento. Então, criação, né? Sustentação, ordenação e o julgamento. Tudo é em Deus, porque Deus cria, primeira palavra, ele continua sustentando em forma de princípio, segunda palavra. Né? Terceiro lugar, ele se manifesta gradativamente no homem, né? Em forma de julgamento, em forma de imanência. Então, existe uma ordenação. Né? Essa ordenação é como se o princípio divino gerasse por dentro e continuasse, né, a nortear a evolução infinitamente. Então, existe uma ordenação, não é um movimento caótico.
Agora, o julgamento surge no homem, quando a presença imanente nos advém em forma de senso moral, em forma de lei, e a gente passa, então, a se auto-julgar. Olha, eu gostei tanto dessas 4 palavras, e realmente explica o processo todo, né? Não, é bem interessante mesmo. E é mais fácil de entender. Não sei o que vocês acharam, gente. Coloca aí no chat. Mas é que eu achei que foi mais fácil de entender também. Que bom, Tatiana, né? Que bom. Então, a gente busca aí explanar essa ciência de Deus, porque o que eu digo, a criação é a ciência de Deus, né? Astrid, e quando a gente começa a ser espírito, porque a gente tem aquela coisa, né? O espírito foi criado simples e ignorante, né? Todo mundo foi criado igual e tudo mais. Mas quando, então, essa teoria começa a ser aplicada, de que todo mundo foi criado simples e ignorante, quando a gente começa a ser espírito, de fato? Nós começamos a ser espíritos a partir do momento que a inteligência se manifesta de forma mais plena através da consciência, e se é consciência do eu. Esse eu, portanto, passa a gozar de liberdade, né? Ele passa a gozar de vontade, né? Então, ele é um ser já que se sabe. Né? Nos outros reinos, certamente existe, mormente na animalidade, a gente pode até entender que existe uma consciência, mas que não se sabe, eu diria assim. Né? Os animais são em si. Agora, em nós não sabemos. Eu sei que eu sou eu sei que eu penso. Como diz Descartes, né, eu penso, logo existo, e Herculano Pires, inclusive, diz, olha, eu me considero um existente porque eu tenho consciência do eu. Porque quem não tem consciência do eu não se sabe como existente. Então, eu sou uma subjetividade. Aí que inicia, portanto, a vida do espírito. Simples, né? É o início de um percurso ontológico, né? Não existe ainda a manifestação plena de moralidade, e, ao mesmo tempo, o conhecimento começa a partir do surgimento do eu. Né? Quando o homem começa a perscrutar, e aí ele vai longe. Né? Então, é quando a gente vira humano, né? Quando a gente... Desculpa, com certeza. Essa passagem é um processo muito bonito. Né? A gente até costuma falar, do ponto de vista da antropologia, como é que se dá essa passagem da animalidade para a humanidade? Né? É quando, segundo os filósofos, que são vários que abordam esse tema, há quem diga que essa passagem se dá a partir do momento em que o homem passa a criar instrumentos. Né? Quando ele ainda está na natureza, né? Ia falar no mundo da caverna, mas vamos deixar essa questão para depois. Quando ele passa a criar instrumentos para subsistir, instrumento de caça, de pesca e assim por diante. Então, já é uma manifestação inteligente. Né? Ele já está produzindo algo, ele já está fabricando algo. Então, é o Homo faber. Né? No segundo momento, existe aqueles, como Levi-Strauss, que fala que surge a humanidade quando o homem passa a manifestar uma linguagem. Quando ele passa a querer dizer o mundo, a realidade, nesse momento surge a humanidade. Existe também uma outra concepção, essa mais comum, que diz que surge o homem, a consciência, com a moralidade. Né? Embora uma moralidade incipiente. Então, neste momento, o homem vai dizer, isso está certo, isso está errado, eu devo fazer, não devo, como é que eu devo encarar esse processo? Então, surge a interdição. Então, quando ele mesmo se autoproíbe, né, ele já está manifestando um senso moral, portanto, já está além da animalidade. Esse processo é representado pelo mito de Adão e Eva, né? É proibido isso, é proibido aquilo. Então, aí está a origem da criação do homem. É um ser que se interdita por si só. Como diz o filósofo Hegel, o homem se põe à lei, né? Porque ele já tem noção do que seja o certo e o errado. Então, ele se coloca à lei para que ele possa respeitar.
Agora, lógico, além dessa lei dos homens, existe uma lei suprema que é regente do ponto de vista espírita e que a manifestamos à medida que o nosso senso moral também se manifesta cada vez mais plenamente. Então, é um processo muito lindo. Né? A Gênese, do ponto de vista da filosofia, a antropologia. Olha, a ciência, de um modo geral, é fascinante. Né? Aí entra a parte da biologia, a geologia, tudo é muito lindo e tudo se complementa. Agora, a filosofia fica nessa parte dos princípios racionais, né? Da lógica. Ela não vai se valer do fenômeno da natureza, porque escapa ao seu objeto, embora o ponto de partida seja a ciência da natureza. A Maria Elisa, ela fala também que quando ele começa a dominar a natureza através de suas técnicas e instrumentos, né? Isso mesmo, Maria Elisa, quando ele passa realmente a criar, né? Porque o instrumento já é uma fabricação. Agora, não podemos permanecer só com o homo faber, né? O homem tem que ser também, digamos assim, intuitivo, né? Trazer de dentro, manifestar essa fonte, mas a primeira forma de manifestação inteligente é a forma de fabricação. Então, nós pensamos no exterior, primeiramente, para depois, num grau mais adiantado, nós pensarmos no interior. Então, esse processo de despertar internamente inicia aqui a filosofia, né? Que não tem um início delimitado, né? Mas ela passa a surgir quando o homem já começa a questionar a natureza, o mundo, a vida, a existência e assim por diante. Astrid, na ciência, a gente tem a questão da evolução do homem, né, que veio do macaco e aquela coisa, né, da evolução a partir daí. Né? Quando a gente vê isso na ciência, a gente não está falando de Adão e Eva. Né? Então a gente fala que a gente não veio de Adão e Eva, mas que a gente veio do macaco, teve aquela evolução. Como é que a gente vê isso filosoficamente? Então, o que eu disse, o princípio inteligente, ele é contíguo. Eu não posso dizer que ele para e depois continua. Então, pressupõe-se um ser anterior, que não é exatamente o macaco, o professor São Marcos exata isso, mas um ramo, né, que se chama símios. Né? Então, o princípio inteligente, ele vai estagiando, até que ele vai criando, né, organismos cada vez mais complexos, até que ele cria um sistema nervoso mais complexo, né, através do qual a inteligência possa passar. Então, qual é o escopo? Criar organismos aonde a inteligência possa cada vez mais se manifestar plenamente, porque é o ser de Deus. Então, a evolução tem uma causa final. Né? Existe o porquê da criação. Se nós pensarmos na filosofia de Bergson fala muito desse impulso de vida que habita o homem, né? Que é o impulso moral, que é o impulso vital. Né? E ele fala também da evolução desse princípio de vida na natureza, nos vários reinos. Mas ele coloca aqui esse ser criador imanente, ele quer criar corpos, né? De forma a se manifestar cada vez mais a liberdade. Né? E isso é muito lindo. A doutrina coloca se manifestar cada vez mais a inteligência e Bergson coloca se manifestar cada vez mais a liberdade. Agora, ambos, de certa forma, se complementam. São conceitos que se complementam. Acho que isso é legal, né? Porque a gente começa a estudar várias vertentes e a gente começa a ver o que complementa, o que é, o que não é e o que complementa. Porque às vezes a gente fala, não, isso aí a gente joga fora. Não, e às vezes complementa uma coisa com a outra, né? A gente não precisa jogar fora as teorias e os estudos que já estiveram. Dei risada aqui porque a Eliana falou, eu sabia que eu não era filha do Adão e Eva. Suspeitei desde o princípio, né? E a Maria Elisa tem uma pergunta. Ela fala assim: podemos dizer que ele despertou em função da necessidade de sobrevivência? Olha, não é que ele despertou
da necessidade de se permanecer, porque existe já na animalidade, aliás, em toda a natureza, o instinto de conservação. É a lei da conservação que os espíritos nos ensinam. Não é? Mas quando surge, na animalidade, é um instinto. Né? O animal tende a conservar a vida. Por quê? Porque existe o princípio de vida nele que é e que quer permanecer. No homem, esse querer permanecer é consciente, né? Mas é também uma realidade intuitiva. Então, o fato de agora ele querer sobreviver de forma inteligente, aí é próprio dele, né? E não mais dos animais que o vivenciavam de forma intuitiva, né? Então, a tendência a sobreviver é natural, mas parte justamente desse princípio, que não é só inteligência, é princípio de vida, né? O Livro dos Espíritos nos fala isso. Por isso que é um movimento gerador da alma, em que, à medida que nós manifestamos esse ser, mais nós nos vivificamos, né? É isso que Spinoza também nos ensina, né? Esse impulso da vida passa a ser cada vez mais intenso naquele que se conscientiza como sendo passagem desse impulso, né? Que é o caso, por exemplo, de Jesus. Passagem para esse impulso de vida. Quando ele diz que ele é o Pai, nós não entendemos, mas poderíamos interpretar como ele sendo o próprio ser de Deus, né? O primeiro a se manifestar, pelo menos que nós temos consciência aqui na Terra, e certamente o único, né? Então, é muito importante nós plasmarmos luzes para esse processo, Tatiana, porque é o processo de construção da nossa alma, né? Nós não somos seres fortuitos, não surgimos aqui ao acaso. Pelo contrário, nós queremos cada vez mais manifestar a nossa natureza. Então, existe sim um finalismo na criação, né? Existe uma causa final, e o final é justamente manifestar essa fonte de Deus, mormente sobretudo, através da consciência humana. Aí o homem passa, à medida que se desvela esse processo dentro dele, ele passa a ser cada vez mais feliz, porque essa é a nossa natureza. E, de certa forma, Cristo veio nos trazer isso, né? Há 2000 anos aí, que da necessidade de nós conhecermos a Pai, manifestá-lo, sermos instrumentos, né? Servir com alegria, no sentido de manifestar essa fonte que é a nossa origem. Por isso que eu particularmente gosto muito dessa temática da Gênese, que é metafísica, né? Existem algumas pessoas que negam a metafísica, eu fico triste, que é muito importante. Se assim não for, o Livro dos Espíritos não ia começar com a criação, com Deus, os princípios. A Gênese não seria a Gênese, né? Então, todo o edifício da filosofia espírita está justamente nessas leis da criação, né? Nessa parte metafísica, a sustentação do edifício da filosofia espírita. Agora, o que eu diria? É importante porque vai definir nosso futuro, né? Vai definir a destinação do homem, quem nós somos, porque estamos aqui, e assim por diante. Porque aqui, gente, eu vi a pergunta da Rosângela. Rosângela, segura aí que eu já faço, e o comentário da Fátima também vou colocar aqui. Segura aí, gente, que eu já vou falar. Mas, então, aqui na Terra, eu acredito que nossa evolução maior seria ser humano e melhorar-se como homem, moralmente, para que a gente consiga evoluir a partir daí, certo? Exatamente. Nós guardamos de forma imanente as leis divinas, mormente a lei do progresso, que faz com que nós busquemos continuamente o nosso aperfeiçoamento. Mas você percebe como é uma lei intrínseca? Não é algo que vem de fora, que nos é imposto. Tá? Nós sabemos que o homem deve progredir, nós temos consciência disso, né? É uma questão da consciência moral também. Mas isso advém justamente do seu adiantamento como ser que tem consciência, na medida do possível, desse ser íntimo, que é a essência de Deus,
a qual tem como origem a perfeição, né? Por isso, em nós, a tendência ao aperfeiçoamento contínuo. A gente não consegue parar, né, Tatiana? Graças a Deus, que bom que a gente não consegue parar. Que bom. Não é? A gente quer superar sempre, isso é próprio do homem, né? Haja vistas o quanto o homem evoluiu. Hoje temos aí uma alta tecnologia, né? Certamente a parte moral vai também condizer com essa alta tecnologia, mas nós somos construtores da realidade. Nós agora é que construímos o nosso ser, a nossa vida, o nosso destino, e a humanidade também se autoconstrói, porém, através da ordenação de uma lei interna que o dirige por dentro. Agora, cabe ao homem auscultar ou não esta lei, porque é um processo intuitivo. E quanto mais nós aguçamos a nossa percepção, mais nós percebemos intimamente esse processo de iluminação. E queremos mais, e queremos transcender, e não nos satisfazemos mais com pouco. Né? Com pouco no sentido que não basta a consciência exterior, a consciência fenomênica, a consciência racional, intuitiva, agora quer encontrar algo mais. Quer alimento moral. Foi isso que você me perguntou, Tatiana? Tinha mais uma pergunta? Não, ainda tem aqui, o pessoal está escrevendo aqui, eu quero colocar aqui para a gente falar. A Fátima está falando que Emmanuel, em A Caminho da Luz, e André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, também explicam bem sobre esse assunto, também comentam bastante sobre isso. Realmente, quem não leu esses livros, eu recomendo, para entender um pouquinho mais também sobre isso. O Tiago tinha falado aqui que não vê a hora de chegar no 4º ano para ter aula com você, Astrid. Oba, bem-vindo, Tiago. E a Rosângela, ela fez uma pergunta aqui. Eu tenho 599 mil perguntas aqui, a gente vai ficar com a Astrid aqui até amanhã. Mas eu vou colocar as de vocês aqui, que acho que é mais importante que eu, né? A Rosângela pergunta: os espíritos poderiam trabalhar o perispírito no plano espiritual para eles reencarnarem em condições melhores? Trabalhar o perispírito. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu fico muito contente com esses questionamentos, viu? Porque essa troca é enriquecedora. Perguntem mesmo. Né? Agora, o perispírito é um corpo material, né? Então, certamente, ele é consequência e não causa, ele é consequência daquilo que eu sou, daquilo que eu construo. Tá? Agora, claro, pode ocorrer, ou melhor, sempre ocorre, diante de uma encarnação, né, do perispírito, sob a égide dos espíritos superiores, planejar a encarnação e, para tanto, o perispírito vai ser um instrumento para que ele possa ser bem-sucedido na sua jornada terrena, né? Mas ele não é causa. Quem vai evoluir e construir é a mente, é o espírito, que mesmo no plano espiritual, ele evolui sim, né? Certamente ele já não tem um corpo tão denso, né? Então a possibilidade de superação lá também existe, de forma também mais plena, né? Mas é sempre o homem que se autoconstrói. Nada vem de fora, do ponto de vista da construção de cada um. Embora tenhamos uma ajuda do plano espiritual, assim, invisível, né? Às vezes a gente acha que mais até do que a gente merece. Mas cada um tem o seu mentor, tem o seu espírito orientador, o seu anjo guardião, como se costuma dizer, e assim por diante. Então, nós somos certamente conduzidos, né, também por eles. Então, é uma evolução em conjunto, em que uns, de certa forma, favorecem aos outros. Né? Tem uma lição de Emmanuel muito linda, no livro Fonte Viva, que ele fala que quando nós progredimos, nós caminhamos com os demais e permitimos que os outros também progridam conosco, iluminando a todos. Então, essa iluminação é contínua, inclusive entre os dois planos. E é assim que diz Herculano Pires que nós somos interexistências. Portanto, evolução se dá aqui, né, por motivos
definidos, específicos, e a evolução se dá num plano mais, digamos assim, menos denso. Eu acho que então você já respondeu aqui a pergunta do Daniel, que ele pergunta: podemos trabalhar nosso perispírito estando encarnados aqui na Terra? Ele perguntou encarnados, me perdoe. Sim. Não, é uma pergunta nova. Quem tinha perguntado antes era outra pessoa, era a Rosângela. Agora é o Daniel, que ele perguntou, então você já acabou de responder, né? Sim, né? Olha, mas o escopo aqui, Daniel, não é a gente trabalhar o perispírito. O escopo aqui é nós trabalharmos como espírito, né? Como ser íntimo, né? Buscarmos a nossa superação moral, espiritual, galgar passos na evolução interior, ter valores autênticos, servir, amar, praticar a caridade, tudo isso é evolução do espírito. Agora, o corpo é consequência daquilo que nós somos. Então, não é que estamos aqui para elaborar o perispírito, não, estamos aqui para aperfeiçoar o nosso espírito e o perispírito vai ser decorrente da nossa evolução. Né? A Maria José Marcos, ela comenta aqui, então o perispírito, na realidade, sempre atenderá à necessidade atual para a evolução do espírito, né? No princípio, sim, né? No caso, por exemplo, dos espíritos missionários, né? Dos artistas, dos médiums, dos violinistas, enfim, todos vêm já com maior acuidade para poder, de alguma forma, desenvolver uma missão na Terra. Né? Agora, isso não é gratuito também, é conquista de cada um. Né? Então, existe o labor primacial do plano espiritual que corrobora o projeto do espírito, trazendo luzes para a próxima encarnação. André Luiz descreve muito bem esse processo, né? Na evolução em dois mundos e em outras obras. Missionários da Luz, assim por diante. O Tiago, ele me ferrou aqui porque ele vai querer que eu pronuncie esse nome em francês. Bom, vamos lá. O Tiago Medeiros, ele fala: o pensamento da evolução na concepção da filosofia espírita dialoga com o pensador francês Teilhard de Chardin, acho que é assim que pronuncia? Teilhard de Chardin. Sim, com certeza. Né? Eu confesso, eu li muito pouco sobre Teilhard de Chardin. Ele escreve sobre o fenômeno, né? Não me recordo exatamente o título da obra, mas tem muito a ver, porque como cristão, ele tem uma abordagem assim que ultrapassa a realidade um tanto dogmática do catolicismo, então ele já deu um passo à frente, mas não podemos dizer que seja um filósofo espírita. Né? Eu não saberia discorrer exatamente sobre as suas obras, porque eu não li, mas um texto ou outro, a gente percebe a grandeza com que ele escreve a realidade, trazendo novos passos, novos rumos para o próximo, para o próprio catolicismo, né? E para o cristianismo de um modo geral. E Astrid, a matéria inorgânica, ela também tem vitalidade? O que é o inorgânico aqui nesse caso? Tá. Eu só queria dizer, eu lembrei da obra de Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, né? E tem uma outra obra lindíssima sobre a Sinfonia Universal, fantástica, uma obra descritiva que vale a pena ler. Viu? Agora me ocorreu. Você me pergunta se a matéria inorgânica, se ela tem vitalidade. Ela tem uma vitalidade imanente, né? Em forma de potência. Porque nós vimos que tudo é vida, Tatiana. Tudo é vida. Porque em tudo está presente o Espírito Divino, que é o princípio espiritual, princípio inteligente. Efetivamente, essa vida íntima vai caminhando gradativamente. Eu quis dizer vida íntima no sentido de vida interior. Efetivamente, do ponto de vista filosófico, quando olha o átomo já tem vida, porque ele é movimento, né? Ele se atrai, ele pulsa. Né? Efetivamente, existe um início de vida do ponto de vista filosófico. Né? E a matéria já guarda em si essa potência de manifestar a vida.
a matéria guarda a potência de manifestar também a vida, justamente porque existe ali um princípio inteligente imanente. Então, essa matéria ela é transformada pela inteligência, né? E traz, portanto, à baila a vida. Então, o professor São Marcos descreve esse processo de forma lindíssima. Na matéria inorgânica já existe o germe da vida. Que interessante isso, né? Interessante. Então, tudo é energia, tudo tem vida, tudo tem energia, né? Sim, a energia é manifestação, é matéria. Né? Uhum. É matéria. Tudo, podemos dizer, é dotado de finalidade. Então, existe mesmo na matéria um psiquismo incipiente ainda, né? Que se desenvolve e dá origem à própria vida. Né? É muito lindo esse processo, porque não existe ruptura. Há quem diga, como no reino mineral não tem vida? Tem, né? Tem, embora não possamos contemplá-la de forma objetiva pelo olhar sensível. Né? É antes uma contemplação racional, através dos princípios racionais, filosóficos, que descreve esse processo que é inteligível, não é algo que se apreende pelos sentidos. Talvez por isso que alguns tenham dificuldade de entender justamente da permanência dos princípios em todos os reinos. Não é algo para a ciência experimental, é algo para a filosofia mormente espírita. Que bacana isso, gente, que aula, né? A Simone me lembrou aqui, gente, por favor, deem like aqui no vídeo para a gente conseguir divulgar mais esse trabalho também do IEF, né? E que a gente consiga compartilhar depois esse vídeo para as pessoas, que elas consigam entender também toda essa aula aqui. Eu queria, Astrid, se você tiver um tempinho ainda, para que a gente falasse um pouquinho dessa questão do arcanjo, né? Que ele fala do ato, o arcanjo começou no átomo e foi até essa fase do arcanjo. Como é que é isso? Muito bem. Tudo começa pela criação. O princípio divino estagia pelos vários reinos. Já conhecemos exaustivamente esse processo. Se manifesta como vida, como inteligência, até que surge o homem. Esse processo é um processo de uma potência, ou melhor, de potências que vão se atualizando. Potências da inteligência divina que vai gradativamente se manifestando até que no homem se conclui o processo. A partir da humanidade vai surgir um novo processo, cuja conclusão, se é que existe conclusão, é do arcanjo. O primeiro grau de completude desse processo, nós estudamos no Instituto, seria a inteléquia, que é um termo de Aristóteles. Quando essa potência se atualizou e se manifesta como inteligência, nós temos aqui o grau máximo de manifestação do princípio inteligente, que é o surgimento do homem. Mas agora existe potência no próprio homem, que vai também atualizando-se até realizar o seu grau de completude. Esse grau de completude agora está na manifestação plena da inteligência, mas está naquele que conhece a si mesmo como ser triunfante, aquele que se sabe como ser perquiridor, que busca a Deus na própria alma e manifesta o bem. Por princípio, nós mesmos, quanto homens, ainda simples e ignorantes, diz Herculano Pires, nós somos fechados em nós mesmos. Até que nós passamos a comungar gradativamente com demais seres, através do amor, da empatia, né? E nós passamos a apreender a realidade de forma mais plena através da vivência amorosa. Então, existem aqueles que já conseguem abarcar cada vez mais
seres a sua família espiritual, né? Já consegue manifestar o amor incondicionalmente, né? As famílias já são maiores, e quando então ele consegue essa comunhão universal, então nós já temos aqui o caso dos espíritos, o dos arcanjos e assim por diante. Então, é um momento de abertura espiritual para comungar com os demais de forma mais plena. Por isso que todo esse processo da evolução não é certo, não existe uma finalidade nisso tudo, e é uma finalidade que merece ser exaltada. É muito pouco nós dizermos que estamos aqui para pagar, para ressarcir, claro. Todos estamos aqui antes para libertar a consciência, né? Sempre digo isso. Para que a consciência se torne mais feliz, né? E não simplesmente lamentar, que estou aqui para pagar. Não, eu estou aqui para alegrar a minha consciência. E mais do que isso, eu me alegro trazendo dessa fonte divina este ser espiritual, que é o princípio de Deus que pede de se manifestar, porque é a nossa natureza. Aqui colima o sentimento de religiosidade, que não é fortuito, mas é consequência do próprio princípio divino dentro de nós, né? Então existe uma fonte inaudível, e manifestá-la é a finalidade da criação, né? Então, é o brilho na obra, né, Tatiana? Que tanto se manifestar através de nós. Por isso que nós somos co-obreiros, né? Herdeiros, né? Por isso que a gente trabalha para a gente conseguir evoluir um pouco mais. É o que o Kardec coloca, né? Que a gente vai evoluindo e até a perfeição, né? Se é que Isso, até a perfeição, entre aspas. Porque a perfeição seria Deus, então eu acho que a gente não vai ser Deus. A gente vai chegar num momento de iluminação, talvez. Sim, olha que legal, nós vamos ser cada vez mais perfectíveis. Então não se esgota, isso é maravilhoso, né? Dada a relatividade, nós somos cada vez mais perfectíveis. Mas eu vou te deixar falar, me desculpa. Não, era só isso, de falar de Kardec, né? Porque Kardec coloca, né, essa questão de que que a gente tem que trabalhar para a nossa própria evolução. Então, que a gente trabalhe a nossa evolução moral e intelectual, mas moral acima de tudo, para que a gente consiga atingir níveis até a perfeição. Né? É o que eu falo, eu não acredito muito na questão da perfeição, da perfectibilidade, porque para mim perfectibilidade seria Deus. A gente não vai ser Deus, mas a gente pode chegar um pouquinho mais pertinho, né? Mas somos deuses, né? Somos deuses, com D minúsculo. Com certeza. É o princípio criador que quer emergir dentro de cada um de nós, né? Esse é o processo de cura espiritual, que a gente alcança a liberdade plena, né? É um processo muito lindo. É o sentido da alma, é o sentido da vida, é o sentido do existir, que não se exaure, pelo contrário, é o querer honrar cada vez mais. Por isso que necessariamente nós somos e seremos felizes. Esse é o nosso triunfo sobre a matéria. Ser homem luz, ser homem verdade, né? Manifestar-se como essente. Efetivamente, essa luz altaneira há de ser a nossa sublime e não fortuita destinação. É muito importante essa consciência para seguir com passos firmes e altaneiros na certeza da nossa sempre vitória e conquista. Gente, quem não gosta de ouvir Astrid, pelo amor de Deus, ela é uma enciclopédia, ela faz a gente ter vontade de estudar. A gente não se abate, Tatiana, eu sempre digo isso, a gente sempre vence. Quem de nós não tem problemas, preocupação e tal, mas a gente sempre vence, porque essa substância, ela se manifesta, ela é vida, ela é vitalidade, então sempre existe a superação. Agora, lógico, exige o nosso concurso também. Sim, a gente tem o nosso livre-arbítrio e também o nosso esforço, né? Se a gente não se esforçar, não adianta, né? Exatamente. O processo
E também a gente tem que pensar, tem gente que fala assim, não, porque eu sou iluminado, porque eu não sei o quê. Não, gente, se a gente está aqui é porque a gente ainda não está na luz, né? A gente ainda não está iluminado. A gente ainda está passando por um processo que nós precisamos evoluir um pouco mais. Claro, então... Nós somos ajudados pelo plano espiritual, isso a gente não pode realmente negar. Mas a revelação da luz é o caminho de cada um, né? É o percurso ontológico de cada indivíduo que busca se superar ou busca ser cada vez mais feliz. Isso é inevitável. Que bom que assim seja. Que bom, que bom. Gente, estamos aqui acabando. Ó, tem um pessoal que tá aqui agradecendo a Eliana Coelho, falando parabéns antecipada, Astrid. Deus continue te abençoando imensamente. Uma honra participar dessa conversa. A Terezinha também falou, Astrid é um bálsamo que desperta, esclarece e nutre o nosso ser na fonte. Que alegria te ouvir e banhar-se dos seus sentimentos. Gratidão, Tatiana. Gente, essa é a Astrid, né? Por isso que ela trouxe ela aqui de novo, porque a gente precisava ouvir essas coisas, a gente precisa se nutrir. Sou eu, é a filosofia, né? Então, mas você é o canal para nós de chegar a filosofia até nós. Com certeza. Né? Eu e todo mundo do IF, que são pessoas muito queridas que trabalham assim com aquilo. E todo o IF, eu vou colocar aqui de novo o site para vocês. Eu vi que teve alguém que perguntou alguma coisa do IF. Gente, esse é o site do IF. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, que eu acho que eu ainda não deixei. Mas eu vou deixar lá para vocês. A Astrid acabou comentando no começo, não sei se vocês pegaram, que vai abrir inscrição, já está aberta algumas inscrições, vai abrir inscrição para agosto, para a turma de agosto, é isso, Astrid? Me corrige. É a primeira semana de agosto. Mas as inscrições vão ser assim, final de junho, início de julho. Se vocês quiserem, inscrevam, inclusive, para o Instituto, né? Aí a gente faz a matrícula, porque... Claro, está sendo tudo online agora, é importante a gente informar isso, né? Todos os cursos são online. Então, da onde vocês estiverem, existe a possibilidade de fazer o curso, né? Lá no próprio site existe a parte de contatos, que vocês podem escrever para a gente, e a gente efetua a matrícula para vocês, e passa a ter o e-mail de vocês, e mandar mailing e assim por diante, né? Venham participar conosco. Gente, façam parte, porque são 4 anos de estudo, dessa maravilha. Isso foi só uma pequena amostra, né, do que a gente pode ouvir algumas coisas aqui do terceiro ano, né? A gente falou algumas coisas do terceiro ano aqui, mas ainda demos uma mesclada ali nos assuntos que vocês vão ver ali nos 4 anos. Então, eu acho bacana que vocês conheçam, pelo menos, o site do IEF, e que conheçam esse trabalho. E, gente, cliquem aqui, dêem o like de vocês. Acho que foi a Rita que perguntou se o vídeo continuar disponível. Sim, vai continuar disponível no mesmo link, então vocês podem compartilhar com os alunos que não estiveram aqui presentes, com os amigos de vocês, e vamos ajudar aqui. O meu canal é pequenininho, mas é de coração. E quem quiser participar, na sexta-feira a gente tem uma sessão que a gente chama de sessão pipoca espiritual, onde cada sexta-feira, às 5:30 da tarde, mesmo horário de agora, a gente faz uma análise de um filme. Eu e José Damião, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, a gente analisa um filme que às vezes tem alguma coisa de espiritual e às vezes não, mas nessa sexta-feira a gente vai falar de ghost, o que pode ser real ali dentro do espiritismo e o que não pode, daqueles fenômenos todos que acontecem ali no filme. E toda segunda-feira, se vocês quiserem participar, convido vocês a participarem da nossa vibração pelo planeta, onde a gente distribui amor, a gente faz uma grande oração, uma grande vibração para toda essa situação do Covid. A gente começou, na verdade, esse canal fazendo essa oração e a gente continuou toda segunda-feira às 5:30 da tarde. A gente está aqui no horário do Brasil, a gente está aqui fazendo essa vibração para todos vocês, né? Para todos os seres do nosso planeta. Astrid, gratidão do fundo do meu coração por você estar aqui com a gente de novo. Se você quiser falar alguma coisa agora, pode falar. E o canal é seu. Imagina, obrigada, Tatiana. Eu queria agradecer por essa oportunidade, que é muito feliz para todos nós, e desejo o sucesso desse canal, que está sendo uma experiência assim, maravilhosa,
para nós espíritas, e que você continue assim, progredindo e trazendo coisas interessantes para nós, né? Para que todos possamos crescer juntos. Como eu disse, eu te parabenizo de você de longe conseguir essa vitória. Então, a escalada é tua, né? E merece, com certeza, as alegrias, né? Que você manifesta dessa conquista toda. Estamos juntos, estamos em processo. E vocês, queridos alunos do IEF, que certamente também estão conosco, que nós tenhamos luzes na nossa caminhada, que possamos gradativamente também exaltar essa divindade dentro de nós, através do estudo, da reflexão e da iluminação espiritual. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos, gratidão a Astrid, que vocês tenham aí um restinho de semana maravilhoso e que a gente possa se encontrar aqui no canal ou no IEF, nos nossos congressos, e que a gente possa distribuir aí amor e muita energia boa e muito conhecimento. Gente, fiquem com Deus e a gente se vê depois. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.